Agora a gente vai falar um pouquinho sobre problemas na garganta. Hoje é dia de São Brás, né? Protetor da garganta e também dos otorrinolaringologistas. Saiu, ó. E a gente vai receber aqui agora a doutora Pauliana Lamounier, que é otorrino. Seja bem-vinda, Pauliana. Seja bem-vinda aqui na nossa casa, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos sentar aqui um pouquinho? Falar um pouquinho da garganta. Vamos lá. Doutora, vamos começar falando da função da garganta. A garganta, ela liga praticamente tudo do nosso organismo, né? Exatamente. Então, assim, nós temos a função que faz parte da respiração, da deglutição também. Então, é um órgão que é muito importante e por isso que a gente precisa de tantos cuidados no dia a dia. Uhum. E quais são os sintomas que a gente tem que avaliar de início para procurar, por exemplo, um especialista? Então, eu acho que o principal que vale muito a pena a gente falar são as questões de rouquidão. Então, aquela rouquidão, aquela disfonia que passa de 3 semanas, ela já merece uma atenção especial. Então, é normal quando a gente pega um quadro viral, quando a gente está gripado, ficar com a voz um pouco mais rouca. Mas se esses sintomas se estendem, eles já são um sinal de alerta e já precisa de uma avaliação um pouco mais importante. E o que pode causar mais assim, dor na garganta no dia a dia? Então, no dia a dia, nós temos as viroses respiratórias, que elas vão acometer tanto as crianças quanto os adultos, né? E qualquer quadro viral, ele pode acometer tanto a região aqui da faringe quanto a laringe também. E aí pode causar dor de garganta, pode causar rouquidão, o paciente pode ficar com a voz mais prejudicada, pode ter tosse, pode ter pigarro. Então, é sempre importante a gente fazer essa avaliação. Porque nem sempre vão ser só esses sintomas decorrentes de quadros virais. Em muitas situações, nós podemos ter sintomas mais graves também, né? Por isso que essa investigação pelo otorrinolaringologista ela é tão importante. Agora, a pessoa está em casa, começou a sentir uma dorzinha. Tem algo que a pessoa pode fazer em casa mesmo para talvez aliviar? Ou já é importante procurar o médico? Então, é sempre importante uma avaliação médica mesmo, porque em muitas situações pode ser só um quadro inflamatório, um quadro infeccioso, que uma orientação médica, né, vai te dar um benefício, vai te dar uma melhora mais rápida. O paciente pode tomar um analgésico também, né, para aliviar, até poder procurar o pronto atendimento. Mas tem algumas populações que essa dor na garganta, essa rouquidão, ela já é um sinal de alerta, né? E aqui a gente realmente tem que falar dos pacientes tabagistas, né? Que são aqueles pacientes fumantes, os ex-fumantes, quem faz uso de bebida alcoólica em grande quantidade. Então, essa é uma população que ela tem um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer de laringe, do câncer de orofaringe também. Então, todos os sintomas nesse público especial, ele precisa de uma atenção o mais rápido possível. Certo. Vamos falar de faringite. O que é faringite? Então, a faringite ela é uma inflamação aqui da garganta, né? Dessa região aqui mais alta da garganta. Nem sempre ela vai estar acompanhada da laringite. A laringite é quando a gente tem uma inflamação nas pregas vocais. Então, pode ser que de um resfriado, o paciente comece com uma dor de garganta, uma coriza, um nariz obstruído e depois ele evolua com uma laringite, porque aí já a inflamação ela já acometeu as pregas vocais. E aí é onde vem a rouquidão. Tá certo. Olha, a nossa equipe de reportagem foi até as ruas, ouviu alguns telespectadores e o pessoal mandou pergunta pra gente. Vamos ver. Vamos lá. Olá, boa tarde. Gostaria de saber quais os sintomas de problemas na garganta. Sintomas de problemas da garganta. Isso. Então, assim, nos pacientes que são tabagistas, então, realmente esse é um público que ele tem que ter mais atenção. Então, um paciente que é fumante, ele começou com uma tosse que não melhora, com um pigarro que também não melhora, a voz alterada, a rouquidão, dor na garganta, às vezes até dor no ouvido também pode estar se referindo a alguma alteração, alguma lesão ali nessa região da faringe, da laringe. Então, principalmente esse público precisa de uma avaliação maior. Não só esse público, então assim, paciente de um modo geral, né? Então a gente tem, por exemplo, as crianças. Ah, a criança pode ficar rouca? Pode, principalmente meninos que gritam muito, né? Aquela alegria toda no dia a dia, grita muito. Então, isso também pode acabar ocasionando alguns problemas benignos também da prega vocal. Tá certo, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador, vamos ver.
Olá, meu nome é Douglas Miguel e eu gostaria de saber se é verdade se beber bebidas geladas faz mal para a garganta. Ah, eu já ouvi especialista falando que sim, que pode, que não pode. Como é que é isso, doutora? Então, na verdade, não. Na verdade, não tem. A gente não tem nenhum estudo sobre isso, né? Mas as mães e as avós sempre falam que sim, né? Então, não vou contestar tão veementemente assim. Mas, na verdade, E é muito comum, às vezes, o paciente procurar no consultório, toda vez que eu bebo uma bebida gelada, eu sinto uma dor na garganta. Então, na verdade, isso pode refletir uma inflamação prévia da faringe, da laringe também. Então, precisa de ser avaliado. Então, assim, comer coisa gelada pode não fazer mal para a garganta. Mas e quando a garganta já está infeccionada, já está num processo de infecção? Aí já não vai fazer mais diferença. Aí o paciente já tem um quadro infeccioso instalado, ele vai durar aquele tempo do quadro infeccioso, se for viral, ele vai durar de 7 a 10 dias. Mas pode tomar um sorvete, por exemplo? Então, na verdade, a gente fala dos extremos de temperatura. Tanto o gelado quanto o muito quente, ele pode deixar o paciente mais sintomático, mas ele não vai mudar a evolução do quadro. Ah, entendi. Que legal, gente. E olha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou da rouquidão. Eu queria saber sobre refluxo. O refluxo, ele também pode provocar essa rouquidão? Pode. Isso, assim, isso é algo que a gente vê muito no consultório, né? No dia a dia. Vários tipos de alimento também podem piorar a qualidade vocal. Então, principalmente naqueles pacientes que já trabalham com a voz, né? E que, principalmente onde a voz é o principal instrumento de trabalho, alguns tipos de alimento, de bebidas, eles têm que ser evitados porque eles causam um refluxo maior. O que é esse refluxo? É o ácido do estômago que fica refluindo e chegando aqui na região da laringe. Então, realmente, o refluxo, ele pode deixar essa região da laringe permanentemente inflamada. E aí, quando o paciente, às vezes, pega um quadro viral, ou faz uso de uma bebida nos extremos de temperatura, pode sentir um pouco mais. Porque, na verdade, já existiu uma inflamação prévia, muitas vezes o refluxo, que pode ser a causa. Pode ser a causa de tosse, de pigarro, de rouquidão também, então sempre tem que ser investigado, sim. Tá certo. Doutora Poliana, eu queria voltar em relação a falar sobre o refluxo que você estava explicando. O que causa o refluxo? Então, tem alguns pacientes que já têm uma incompetência da válvula que fecha ali a comunicação entre o esôfago e o estômago. Então, na verdade, não é só sobre alimentação. Tem vários tipos de alimento que podem piorar, né? A gente sabe, os chocolates, a cafeína, aquela comida mais gordurosa, mas nem sempre são só relacionados à alimentação. Então, tem pacientes que já têm fatores genéticos, já têm fatores alimentares. Existe uma bactéria que muitas vezes ela consegue infectar o estômago, então o paciente que tem H. pylori, esse paciente vai ter uma produção maior do ácido ali no estômago e esse ácido vai acabar refluindo mais para a região da laringe, causando também sintomas de garganta também. E quem nunca teve refluxo? Começou a ter, assim, pode ser por causa da H. pylori, no caso? Pode ser H. pylori, pode ser aumento de peso, pode ser fatores do dia a dia, né? E aqui a gente sempre fala, né, sobre aquela qualidade de vida, né? Se manter, evitar o sedentarismo, né? Uma refeição com mais frutas, mais verduras, né? Tentando, assim, deixar a nossa saúde melhor de um modo global, né? Tudo isso ajuda também. Mas o refluxo pode aparecer em qualquer época da vida, sim. Em relação à hora de comer, por exemplo, tem gente que já come e já vai dormir. Faz mal? Tem um período certo para a última refeição antes de dormir? Então, quando a gente pensa nesses sintomas que nós chamamos de extraesofágicos, né? Aquele refluxo que piora ali a qualidade vocal, pode piorar a tosse, pigarro. A gente já fala muito nessa questão, né? Sobre se alimentar e deitar logo em seguida. Porque quando a gente está deitado, durante o processo de digestão, a gente produz mais ácido no estômago. Então, esse ácido vai ter uma maior facilidade em chegar nessa região da laringe. Então, normalmente, os pacientes que têm sintomas extraesofágicos, rouquidão, tosse, pigarro, incômodo na garganta, muitas vezes dá aquela sensação de bolo na garganta, é o inchaço mesmo causado pelo refluxo na laringe. Esses pacientes têm que tomar mais cuidados com esses períodos de alimentação, sim. Vamos falar sobre quem
usa a voz para trabalhar? Vamos. Tem professor, né, que fala muito, palestrante. Apresentadora. Cantora. Como é que faz para cuidar da voz? Nesses Então, assim, momentos, para não ficar rouco? Principalmente. Então, todo profissional da voz, ele precisa de fazer uma avaliação periódica com o otorrinolaringologista. Então, esse público, ele precisa de exames de videolaringoscopia. Que exame que é esse? Eu vou visualizar as pregas vocais para saber se elas estão saudáveis, se não tem nenhuma lesão gerada por abuso vocal. Né? Então, assim, essa consulta ela é muito importante. Além de tomar aqueles cuidados do dia a dia com a sua voz. Né? Então, assim, aumentar a hidratação, muita água, principalmente naquele período mais seco do ano, né? Que acaba que toda a nossa via aérea fica um pouco mais ressecada, precisando de mais hidratação. Os alimentos também, né? Tomar muito cuidado com esses alimentos que podem piorar um refluxo. Alimentos cítricos também podem ajudar a melhorar a qualidade vocal, Quando for as usar, frutas cítricas. por exemplo, eu vou cantar. Tem algum alimento que eu posso consumir antes de cantar que pode melhorar ou pode até prevenir uma rouquidão? Então, fala-se muito da maçã, que é um alimento cítrico, né? Mas, na verdade, assim, uma boa hidratação, aquecer a sua prega vocal. Então, isso é muito importante, principalmente quando você vai, por exemplo, vai gravar por várias horas, um cantor vai fazer um show, um professor vai dar várias horas de aula. Então, ter esse cuidado, né? Então, muitas vezes, fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga para saber o que eu posso fazer para proteger a minha voz. Qual é a melhor maneira para eu postar a minha voz? Mas né? antes de procurar a fono, tem que ir no otorrino para saber a causa. Otorrinolaringologista, porque aí nós vamos fazer a videolaringoscopia, nós vamos ver como está essa prega vocal e aí o otorrinolaringologista vai orientar se precisa de algum tratamento, se esse paciente precisa de fazer uma fonoterapia, qual a periodicidade que esse paciente vai precisar de fazer a videolaringoscopia. Então, por exemplo, os pacientes acima de 50 anos, pacientes que têm história familiar, né, de doenças cancerígenas, paciente tabagista, que ingere álcool em grande quantidade, esses pacientes eles precisam de uma frequência maior no otorrinolaringologista. Tá certo.